Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Expresso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Joan Crawford. E hoje a gente vai falar de um faroeste muito consolidado, que na época não foi nada consolidado, que é o Johnny Guitar, de 1954. Esse filme, ele conta a história da Vienna, que é a personagem da Joan Crawford, que tem tipo um saloon no Velho Oeste. A gente não sabe bem aonde que é exatamente, né? A gente só sabe que se passa no século XIX. E aí ela tem uma inimiga dentro da cidade, que é a Emma, interpretada pela Mercedes McCambridge, que quer expulsar ela da cidade, porque ela e o pessoal dela pretendem construir uma ferrovia. E a Emma é muito contra, então ela meio que fica tentando procurar pelo em ovo pra instigar as pessoas da cidade a ficarem do lado dela contra a Vienna. Essa é uma linha bem geral assim do filme, mas a verdade é que esse filme ele foi um grande transgressor na época dele, né? Primeiro porque ele já subverte o próprio gênero western, né? Porque ele coloca uma mulher na frente desse filme, né? A Vienna. E a Emma também, né? Esse filme é sobre homens que seguem mulheres e não o contrário. Aqui a gente tem as mulheres guiando, tanto que a Mercedes McCambridge é uma força muito grande dentro do filme, porque é ela que incita os moradores da cidade a se virarem contra a Vienna. E isso é muito interessante, assim, porque ela exerce um poder muito grande sobre todos aqueles homens. E a primeira cena do filme mostra bem isso, que é quando acontece o primeiro embate, né, entre a Vienna e a Emma, em que a Emma entra no saloon e ela tá com tipo 40 homens, assim. Então ela é uma personagem, uma mulher muito forte, né? E aqui a gente tem esses homens meio que ocupando um papel que seria das mulheres, né? Principalmente nesse tipo de filme que tem lógicas bastante machistas, né? Eu acho que de todos os gêneros cinematográficos, o western é o mais problemático nesse sentido. Então, por isso, Johnny Guitar, ele já é um filme que é um must-see, não só da carreira da Joan, mas para a gente tentar entender um pouco como Hollywood teve muitos momentos de subversão e que muitas vezes eles são apagados porque as pessoas acabam conhecendo só o arroz com feijão, que é a aguinha com açúcar, né, galera? Que nem sempre é o que foi diferente, mas se fazia coisas diferentes, e a prova disso é esse filme que tem essas duas mulheres à frente, né? Johnny Guitar não é o único, é a Barbara Stanwyck, que era super BFF da Joan, né? Coincidências não existem. Fez dois westerns que foram assim muito subversivos também à sua maneira. Um deles se chama 40 Guns e o outro The Furious. São filmes ótimos, assim. E que, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de western e eu amei esses filmes. Assim como eu gosto também de Johnny Guitar, justamente porque eles trabalharam muito nessa subversão de papéis de gênero. E outra coisa que também torna o Johnny Guitar muito interessante, né, é o tal do subtexto lésbico, né, que é uma maneira que a gente pode ler o filme, né. Essa é a maneira como eu leio o filme, quero deixar isso bem claro, né. Eu leio o filme como se a Emma, Mercedes McCambridge, tivesse uma paixão pela Vienna e aí ela, sei lá, tinha um desprezo tão grande por esse sentimento que ela queria destruir com a Vienna, que era o objeto dessa afeição. Eu acho que tem vários momentos em que a gente pode interpretar isso, assim, até a própria cena delas, a primeira, em que a Vienna desce da escada, né, e a Mercedes está no pé da escada e elas se olham e tu fica tipo... dá uma coisa, chega a dar uma coisa, gente, assim, aquele olhar que elas trocam. E todo o filme, ele te dá muita munição pra tu pensar nisso. Essa leitura também é compartilhada por um documentário fabuloso que se chama O Outro Lado de Hollywood e que fala justamente dessas pequenas subversões, desses subtextos LGBT que tinham nos filmes antigos
e que a audiência LGBT percebia, né? Outro faroeste, que não é bem um faroeste, na verdade é um faroeste musical, que tem esse subtexto, é o Calamity Jane com a Doris Day. O subtexto é mais claro, eu acho, do que Johnny Guitar, assim, né? Então fica, essa leitura, ela é possível, assim, ela é uma coisa que fica subentendida, né? O ódio da Emma pela Viena, ele é motivado por causa da morte do irmão da Emma, que ela acha que foi o pessoal da Viena que mandou matar, mas depois de um tempo as coisas se tornam assim meio, eu não sei, fica sem razão esse ódio, esse suposto ódio, sabe? Então isso poderia dar margem pra gente ler como a Emma sendo apaixonada pela Joan Crawford e querendo destruir ela. Outro aspecto que eu acho muito legal, assim, de Johnny Guitar é justamente o fato de o Nicholas Ray, que é o diretor, ele brincar muito com as cores do filme, né? Por exemplo, a Mercedes McCambridge usa preto o filme todo. E aí tem uma cena de um embate em que ela tá de preto e a Joan tá de branco. Os personagens secundários, por exemplo, o Johnny Guitar e o Kid Dançarino, que são os dois personagens masculinos que meio que disputam a afeição da Viena, eles sempre usam cores muito sem graças, cores pastel. E a gente poderia fazer uma análise disso lendo como justamente para ressaltar esse caráter de que eles estão por trás, de que eles não são o centro da história, eles são acessórios daquela história, que é a história da Viena e da Emma. Então isso é muito interessante como o Nicholas Ray fez isso. Eu não sei se direta ou indiretamente ele pensou nisso, mas é uma sacada muito genial. É engraçado... Tá, peraí que dá um tempo, porque eu falei isso. O Johnny Guitar, ele é um clássico caso daquele filme que ele teve que esperar um tempo para ele ser resgatado e ter o seu valor redefinido. Quem fez esse resgate, muito legal isso, foi o pessoal do Cahiers du Cinéma, que era a revista mais famosa, ainda é, né? A revista mais famosa de cinema, que começou na França nos anos 50. E, né, apenas as pessoas que escreviam para essa revista eram o François Truffaut, o Godard, e foram eles que resgataram Johnny Guitar como um faroeste que merecia ser visto. Eles escreveram sobre esses filmes, inclusive o Truffaut, ele presta uma homenagem ao Johnny Guitar num outro filme dele que se chama A Sereia do Mississippi. Então é muito interessante a gente ver que quando esses caras, né, esses críticos de cinema, eles resgatam o Johnny Guitar, tudo mudou, assim, ele recebeu um status de cult. Esse filme é um cult hoje em dia, né, por mais exagerado que ele possa parecer. E eu acho que o fato dele parecer tão exagerado e tão berrante, né, porque ele foi filmado em Technicolor, ajuda a criar essa aura que tem em torno do filme. O que é muito legal, assim, porque o Johnny Guitar, na sua época, ele foi um flop, assim, né? E, infelizmente, né, o filme teve uma série de problemas dentro dos bastidores, né? Assim, várias picuinhas que a gente ouve falar. Por exemplo, a Mercedes McCambridge não se dava com a Joan Crawford. Inclusive, a Mercedes, alguns anos depois, ela acusou, digamos assim, a Crawford de tentar arruinar a carreira dela, que ela nunca mais tinha conseguido um papel decente porque a Crawford meio que fez a caveira dela. Além disso, teve problemas entre o Sterling Hayden, que é o Johnny Guitar, com a própria Joan, né? Ele tem várias declarações em que ele fala que ele não gostou de fazer esse filme, né? Que trabalhar com a Joan não foi uma coisa exatamente fácil. O que é uma pena, porque esse esforço de filmar Johnny Guitar partiu da própria Joan Crawford. Foi ela quem comprou os livros, não. Foi ela quem comprou os direitos de fazer esse filme, né? E levou para Republic Pictures, que foi o estúdio que rodou, que era um estúdio assim, não era aquela coca, e Johnny Guitar foi o filme mais caro que eles fizeram, né? E ela vendeu esses direitos para eles contanto que ela estrelasse esse filme.
né? E acabou sendo um flop na carreira dela, mas que, como eu disse, veio a ser resgatado depois, né? E hoje permanece um filme cult, inclusive citado em documentários como O Outro Lado de Hollywood. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Comentem se vocês gostam de Johnny Guitar, se vocês compartilham dessa minha leitura sobre o subtexto lésbico, se vocês gostam de western, se tem um western que vale a pena ver além desses que eu falei pra vocês. E é isso, então a gente se vê no próximo vídeo do Projeto John Crawford.